Eu já gostaria de começar lendo a palavra de Deus. Quem trouxe sua Bíblia física aí? Nossa, vocês são raízes, mas tá bom. Você pode pegar sua Bíblia do celular, ou você pode acompanhar a leitura aqui, prestando atenção no que eu vou falar. Abra sua Bíblia em 1 João, do versículo 18 ao 21. 1 João 5, do versículo 18 ao 21. Primeiro João, pertinho de Apocalipse, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 21. Quem achou e fala amém? Ixi, tá meio fraco. Vou repetir, hein? Speedrun. 1 João, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. Deu para pegar agora, né? Vou começar a leitura aqui. João falando, escrevendo nessa carta: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Ou em outras traduções, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Feche seus olhos agora. Meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor já está aqui nesse lugar, Deus. Eu sei que o Teu Espírito Santo paira sobre esse lugar. E eu peço para que, em nome de Jesus, Deus, nós possamos Te ver hoje e ver a Sua glória nessa noite. Som do nosso coração, Pai. Nosso coração que tantas vezes a nossa vida Te trocou. O nosso coração que tantas vezes a nossa vida preferiu outras coisas além da Tua presença. Nosso coração que nos fez cometer tantos erros no passado e até hoje nós ainda lutamos com isso. Sonda esse coração falho que muitas vezes é enganoso, Pai. E transforma o nosso coração, Deus. Se existe algum ídolo no nosso coração, que hoje seja uma noite de quebrar ídolos. Uma noite onde, se o nosso amor está sendo colocado em ídolos, em outras coisas além do Senhor, que nós possamos Te amar acima de tudo, Deus. Porque nós fomos comprados por um alto preço. Um preço de sangue. Um preço pago por Cristo. Toca os nossos corações e se houver aqui alguma distração, alguma dificuldade de foco, Pai, em nome de Jesus, quebranta o coração de cada adolescente, de cada um que está aqui hoje, Pai, para que a gente possa prestar atenção em quem Tu és. Nós queremos Te conhecer mais, Deus. A gente quer mais de Ti, Deus. É muito bom estar na Sua presença, Pai. É muito bom. Em nome de Jesus. Amém. Fim do ano é um momento de lembrar de alguns desfechos ou pensar, nas conclusões. Você passou o ano inteiro pensando como você vai finalizar seu ano na escola. Quem aqui já está 100% aprovado na escola? Levanta a mão. Vamos orar pelo restante. Que um milagre aconteça na sua vida. Toma posse, irmãos. Toma posse dessa bênção. Aleluia. É uma fase difícil. Algum outro desfecho? Talvez você goste de futebol. Você está querendo saber quem que vai ganhar a Liberta. Eu espero que não seja Palmeiras. Talvez você está pensando... Eu não sou flamenguista, sou corintiano. Mas, Palmeiras é complicado. Aí talvez você... Tem o Brasileirão, enfim, várias coisas. Mas o final do ano é um ano onde a gente se preocupa com a conclusão das coisas. E a gente também se preocupa muito
com o fim de algumas coisas. Talvez o fim de uma série. Quando o fim de uma série é ruim, parece que a série inteira já foi meio estragada, né? A gente se preocupa muito. Talvez nos filmes apareçam essas cenas, né? Com as pessoas que estão talvez prestes a morrer, alguma coisa assim. E daí alguém pergunta quais são as suas últimas palavras. Se você viu The Chosen, talvez você lembra da cena que João Batista foi decapitado ali. Desculpa pelo spoiler, né? Pô, mas spoiler da Bíblia é sacanagem também, né? 2000 anos quase, gente. Se você não sabe dessa, desculpa. Mas ele estava ali na beira de ser decapitado, daí acho que o guarda ali, o executador dele, pergunta quais são suas últimas palavras. Eu não lembro o que ele fala. Mas a gente se preocupa com isso. E quando a gente lê a Bíblia, talvez você já teve essa pira, igual eu gosto de olhar para a última frase, o último versículo dos livros e ver como é que encerra. Qual que é a última frase? E eu gosto muito de João porque é incrível as conclusões que João usa. No livro de João, no Evangelho de João, não é essa carta que a gente está lendo, o versículo final é incrível. Olha o que João vai falar. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Cara, isso é muito massa. Eu penso em chegar na eternidade e eu quero descobrir tudo isso que João está falando aqui. O que Jesus fez além do que a gente já conhece aqui? Quais são essas coisas que não caberiam nem no mundo inteiro cheio de livros? Isso é incrível. Eu gosto também do final da Bíblia. Se você vê a Bíblia como uma história completa, aí você pensa no último versículo. Como que você fecha um livro igual a Bíblia? Qual que é a conclusão de um livro desse? E João vem, sabe, aquela salpicada com sal assim, e ele fala: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Ponto. Que baita conclusão. E eu gosto também da conclusão de João para essa carta que a gente acabou de ler, que é o título da mensagem: Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Essa é uma carta que João ele escreve para várias igrejas, não tem uma igreja específica igual quando Paulo escrevia, mas ele escreve para várias igrejas, possivelmente na região ali de Éfeso. E a gente sabe que era uma região muito marcada pela idolatria. Tinha muita estátua, muitos ídolos. Tinha as deusas e os deuses. Um povo que misturava todas as religiões. Sabe aquela pessoa que parece que é católica, espírita, evangélica, budista, tudo ao mesmo tempo? Era o público padrão daquela época. E João ele escreve falando sobre a idolatria nessa conclusão final, mas também porque tinham muitos mestres falsos profetas, falsos apóstolos, que falavam que, por exemplo, Jesus ele não era Deus, que Jesus era só um humano, só um líder e várias outras mentiras. Esse é o contexto. Mas aí você pensa, pô, Júlio, mas o que a gente precisa falar sobre isso hoje? Acho que faz tempo que eu não vejo uma estátua de uma deusa ou de um deus diferenciado, assim. Aqui no Brasil talvez não tem tanto. Eu acho que tem. Mas é justo responder, por que a gente precisa falar sobre ídolos, sobre idolatria? Ou por que nós precisamos olhar para o que João falou aqui? Guardem-se dos ídolos. E realmente, prestar atenção. Eu trouxe 3 razões. Primeira, porque o contexto que a gente vive é cercado de idolatria. A gente sabe disso. Tem muita idolatria ao nosso derredor. Tanto com celebridades, talvez seja o exemplo mais de senso comum. E olha que eu nem estou falando com quem é fã de Taylor Swift aqui. Ainda. Chegar lá. Não, brincadeira. Mas se você ainda é, se converta, minha irmã. Se converta ao Senhor. Eu daria uma lapada nos meninos, talvez o ídolo que todo mundo tinha é o Neymar e tudo mais, mas hoje ele tá meio ruinzinho, né? Então talvez não seja mais tão atual. Há 10 anos atrás seria uma preocupação maior. Bom, mas a gente sabe que ao redor da nossa sociedade existem muitos ídolos. Mas aí eu entro no segundo ponto. Porque esses 2 exemplos que eu trouxe aqui, realmente pode existir uma idolatria nesses casos. Mas é uma imagem um pouco superficial. E hoje, meus irmãos, a gente vai dar um mergulho sobre esse assunto. E a segunda razão pela qual a gente precisa falar sobre isso é porque muitas vezes a gente não percebe aquilo que se tornou um ídolo no nosso coração. A gente vai vivendo, a gente vai seguindo a vida e a gente não percebe muitas coisas que se tornam um ídolo no nosso coração. E a gente vai falar sobre isso também. E terceira razão que eu trouxe, porque muitas pessoas hoje em dia são enganadas sobre quem Jesus de fato é. Você consegue perceber como na nossa sociedade existe uma distorção da pessoa de Jesus? Todo mundo parece que quer distorcer quem Jesus era.
Jesus é o hippie, paz e amor, que vai mandar todo mundo pro céu e você tem que viver sua vida e ser feliz. Eu já ouvi coisas assim. Nas ações de evangelismo, o que a gente mais ouve é pessoas com uma visão errada sobre quem Cristo é. Uma vez eu estava com meu amigo, a gente foi evangelizar, eram 2 meninas, e a gente chegou falando sobre o evangelho e tudo mais, e uma menina meio alternativa, digamos assim, e ela, quando a gente perguntou, quem é Jesus para você? Ela falou, não, Jesus para mim era um bruxo. Fiquei, rapaz, essa eu nunca tinha ouvido, cara. Jesus era um bruxo porque ele tinha um contato com a natureza e ele curava com as mãos e umas coisas loucas. E eu fiquei assim, meu Deus, qual é? Não sei nem, sabe aquela parada fonte, vozes da minha cabeça totalmente. Mas só contando a parte boa dessa história, que ela recusou o evangelho, essa menina que falou que Jesus era um bruxo. Mas a amiga que estava do lado dela aceitou e falou, eu quero esse Cristo na minha vida. Depois que a gente explicou, isso é incrível. Mas talvez hoje, eu espero que você não pense que Jesus era um bruxo ou alguma coisa do tipo. Mas talvez a sua visão sobre Jesus ainda é muito superficial. Talvez não tenha profundidade. E eu sinto que Deus vai nos conduzir a um nível muito maior de profundidade nessa noite. Amém? Glória a Deus. Se você está entendendo o que eu disse até agora, fala escatologia. Caramba. Amém. Eu acho que, para começar, já indo direto ao ponto, seria bom a gente falar um pouco sobre ídolos. O que seria um ídolo? Bom, a palavra que João usa aqui para falar, né, guardem-se dos ídolos, vai cortar um pouco o texto, mas se conseguirem reduzir vai ser muito bom. Mas eu tenho o texto aqui também. A palavra que ele usa para ídolos tem a ver com estátuas, talvez uma coisa mais física, porque realmente antigamente esse costume era muito grande. Mas quando a gente olha para a Bíblia, até mesmo o que João fala ao longo dessa carta, a gente vê nitidamente que o lance do ídolo é um pouco maior. Eu queria ler essa frase para vocês. Cara, é uma frase muito impactante de um grande teólogo. Ele diz assim, João, né? Ele está falando sobre João aqui. Ele, João, se refere, quando diz ídolos, a qualquer coisa ou qualquer pessoa que entre no nosso coração e ocupe o lugar que deveria ser preenchido por Deus e somente por Ele. O meu ídolo é aquilo que eu mais prezo, aquilo em que mais confio, aquilo que me deixaria mais isolado se eu perdesse, aquilo que é o propósito da minha vida e a fome do meu coração. E todos nós sabemos responder a essas perguntas. Que pancada, né? Porque daí a gente sai daquela visão superficial de falar assim, pô, ídolos são só estátuas ou coisas da antiguidade, os deuses lá do Olimpo ou os deuses nórdicos. E a gente realmente para e pensa que talvez existem ídolos no seu coração agora. Talvez no seu coração, onde apenas Deus deveria ter o trono da glória, da soberania. Talvez existem ídolos no seu coração e altares que você construiu para esses ídolos. É por isso que João se preocupa. É por isso que João escreve sobre tantas coisas na carta dele. Mas a conclusão, a última palavra da carta: guardem-se dos ídolos, se protejam, estejam em posição de defesa contra os ídolos. Porque idolatria não é só sobre estátuas ou entidades. Idolatria é sobre deixar algo ou alguém roubar o lugar de Deus no nosso coração. Idolatria é sobre você amar outras coisas mais do que você ama Deus. E daí eu uso a frase do David Hiker, que veio aqui na conferência da sexualidade. Ele disse, ele costuma dizer bastante, que todo pecado é cometido em nome do amor. E a gente vê tanto esse discurso hoje em dia. Mas como isso pode ser pecado se eu faço por amor? Se eu estou amando alguém? Se no meu coração tem esse sentimento de felicidade? Daí eu posso fugir dos padrões de Deus, porque em nome do amor eu estou fazendo isso. Mas isso não inocenta ninguém, porque todo pecado é cometido pelo amor. Seja amor à mentira, seja amor à fofoca, seja amor ao orgulho, amor à pornografia, amor à imoralidade sexual, amor aos palavrões. Você está entendendo que o lance do pecado não é uma falta de amor, mas um amor carnal do nosso coração, que ao invés de ir para Deus, vai para um ídolo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque os ídolos, eles vêm para ser substitutos de Deus. Quem lembra aqui da história do bezerro de ouro, lá em Êxodo? Quem lembra? Ah tá, fiquei assustado por um momento. Parabéns vocês que estão na escola da palavra, que leem a Bíblia. O
Bezerro de ouro é quando Moisés está lá no monte e ele está demorando para voltar com os mandamentos depois de falar com Deus. Arão e o povo, eles decidem fazer um bezerro de ouro para adorar ou ter um relacionamento naquele momento. E esse bezerro substitui na mente deles o próprio Deus, a ponto deles falarem que foi esse bezerro, esse Deus, essa entidade que eles construíram, que tirou eles da escravidão do Egito. Você entende a substituição? E daí a gente começa a viver uma vida onde Deus não está no lugar do nosso coração, no trono do nosso coração. Mas presta atenção nisso, o trono do nosso coração nunca fica vazio. Se Deus não está no trono, algo vai estar. É sempre assim. O ídolo é algo que substitui a Deus. E é óbvio que substitui de uma maneira falsa, de uma maneira superficial, mentirosa. Daí a gente pode entrar no que na nossa vida pode se tornar um ídolo. O que é comum que pode se tornar um ídolo? Pode passar para o próximo slide. Algo que muito facilmente pode se tornar um ídolo para nós são as pessoas. E daí é estranho porque Jesus fala para a gente amar as pessoas. Jesus fala para a gente ter as pessoas em autoestima no nosso coração. A gente ama o próximo profundamente. Mas existem momentos na nossa vida onde as tentações vêm para fazer a gente amar mais as pessoas do que a Cristo. E é o que Jesus fala. Vocês lembram quando Jesus diz: aquele que ama mais a sua mãe, o seu pai, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, aquele que ama mais esses do que a mim, não é digno de mim. Daí você pensa, então quer dizer que Jesus está falando para eu dar uma voadora em todo mundo que está na minha casa, não ligar para ninguém, minha mãe fala, vai lavar a louça, você taca o prato na parede. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus fala quando ele diz, não amem mais a sua mãe, ou seu pai, ou seus irmãos mais do que a mim, ele pega as pessoas mais próximas de nós, para usar de exemplo, e ele diz assim, não ame as pessoas com o amor que você deve somente a mim. Não coloque as pessoas no altar do seu coração. E muitas vezes, galera, eu tenho 21 anos. A adolescência talvez já passou um pouco, mas ainda está um pouco fresca na minha memória. Eu lembro como é essa fase. E eu sei como é fácil viver uma vida buscando a aprovação dos outros. É muito fácil. É muito fácil você abrir mão de princípios de Deus. Abrir mão do que Deus te diz para fazer. Para agradar pessoas. Para ser aceito no grupo social. Para ter benefícios sociais. A gente sabe que é assim. E começa aos poucos. Você é um cristão, você sai daqui do start incendiado e durante a semana você é tentado a começar a falar palavrão. Parece uma coisa sutil, mas é uma cultura, é um altar que vai sendo construído tijolo por tijolo. Até isso substituir Deus no seu coração. Até chegar um ponto onde o arrependimento não bate mais. Porque os ídolos e os seus muros foram construídos. É muito fácil a gente cair no erro de negociar a nossa obediência a Deus, o nosso amor a Deus, para querer ganhar a aprovação de pessoas. Mas sabe qual é o ruim de viver querendo ter a aprovação das pessoas? É que primeiro, a gente vai negar Deus, a gente vai abandonar o que Deus nos diz. E segundo, a gente nunca vai conseguir a aprovação das pessoas. Você sabe disso. Talvez por um momento você consiga, talvez alguns elogios, talvez você é incluído em um grupo que você gostava, que você admirava. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai falhar, ou as pessoas vão falhar, e aquilo tudo vai desmoronar. As pessoas podem se tornar ídolos no nosso coração, quando a gente ama elas com amor que só Deus merece ser amado. O segundo ponto, que também pode se tornar ídolos, os prazeres do mundo. A Bíblia diz, o próprio João fala nessa mesma carta, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, e o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não amem o mundo. É o que João fala. Só que eu acho que muitas vezes a gente tem uma noção errada sobre os prazeres do mundo que a gente está falando. Porque parece que às vezes na nossa mente, o diabo entende mais sobre prazer do que Deus. Parece que o diabo é o cara da festa, que tem todos os contatos para te dar a maior alegria do mundo. E Deus parece que às vezes é um ser distante, rígido, com a cara fechada. Mas a gente olha para a realidade, a gente olha para a Bíblia e a gente vê que foi Deus que criou os prazeres do mundo. Aquela comida que você ama comer.
Aquela hora que você deita na cama, depois de uma semana cansado, e você sabe que no outro dia você vai poder acordar até tarde, você cumpriu tudo que você precisava, você descansa, você pode ter o prazer de dormir em paz. É muito bom. Ou quando você ganha uma coisa nova que você queria, quando você, sabe, os prazeres dos 5 sentidos que a gente tem, quando a gente ouve uma boa música, quando a gente vê uma coisa incrível. Deus criou os prazeres. Ele é o dono da alegria, Ele é o dono da satisfação. Sabe o que o diabo fez? Ele distorceu os prazeres. Então, quando Deus fala o exemplo da comida, por exemplo, Deus dá o prazer da comida para que a gente possa comer coisas gostosas, e isso vai apontar para Deus e pensar, meu Deus, se isso que Deus criou já é tão bom, imagina o próprio Deus. Aí o diabo vai lá, distorce para a comida e o prazer dela virar uma compulsão na sua vida. Aí se desenvolve a gula, o pecado. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o sexo, e eu vejo isso em muitos casais de jovens. Deus criou esse prazer para o casamento, o diabo vem, distorce, e daí os jovens começam a viver algo fora dos padrões que Deus estabeleceu. E adivinha, eles nunca vão ser satisfeitos. Eles nunca vão ser felizes de verdade, porque Deus é a fonte de felicidade, amém? Está fazendo sentido isso? O prazer, a Bíblia deixa claro que o prazer do pecado não vem de Deus, porque fala que as coisas do mundo vêm do mundo. É para mostrar que o produto que o mundo oferece, ele não é tão bom assim. Ele é prazeroso, ele te dá talvez uma satisfação momentânea, mas ele não tem qualidade. Ele não tem valor eterno. Eu gosto muito do que C.S. Lewis fala, ele diz assim: somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos e inconsequentes, com bebida, sexo, ambições. Quando o que Deus nos oferece é alegria infinita. Nós agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, numa favela, porque não consegue imaginar o que significa a alegria de um fim de semana na praia. Muito facilmente, nós nos contentamos com muito pouco. Sabe por que você e eu, nós pecamos? Porque a gente se contenta com muito pouco. Não é porque a gente quer muito ser feliz, ou porque a gente quer muito ter prazer e alegria. É porque a gente se contenta com pouco, as migalhas que o pecado dá. As migalhas, o nada. Para o próximo, que pode também se tornar um ídolo, o dinheiro e o poder. Aí talvez você pense, Júlio, meu Deus, eu tô quebrado. Faz 5 meses que eu não recebo minha mesada. Talvez você não trabalha. Ou talvez você é da turma da galera que ainda não passou de ano, aí você só vai receber se você tiver nota boa, e daí você está na oração fervorosa. Não sei qual é a sua realidade. Mas talvez você, de alguma forma, já tenha uma tendência a tornar o dinheiro, o status, o poder, um ídolo no seu coração. E na Bíblia está cheio disso. Cheio de gente que amava o dinheiro, a mamon mais do que Deus. Isso é muito perigoso. O próximo item, que também pode se tornar um ídolo, é o ativismo religioso. Aí você olha e pensa, Júlio, o que é isso, meu irmão? Ativismo religioso é um conceito, um termo, digamos assim, que se refere a pessoas que estão aqui na igreja. Quem é que serve em ministério? Levanta a mão. Glória a Deus pela vida de vocês, gente. Pessoas que servem em ministério, pessoas que são envolvidas com a obra de Deus, que estão lá e fazendo um monte de coisa, e entra primeiro na igreja, sai por último, e aquela coisa incrível. Mas talvez o seu coração ficou para trás, em meio a fazer. E daí você vira um fazedor de coisas e não um amante de Deus. Você vira alguém que só faz, mas que o seu coração não está mais amando o Senhor. Talvez você já passou por isso em algum momento da sua vida. E é uma tentação muito comum. E a gente olha para os fariseus da época de Jesus. Consegue identificar esse padrão? Eles jejuavam, gente. Eles oravam. Talvez o currículo deles era muito melhor do que o nosso, em práticas espirituais. Mas o coração deles não honrava a Deus, da mesma forma que os lábios deles honravam. Era só de boca para fora. E muitas vezes a gente começa... Olha que bizarro, cara, como o coração do homem é do mal. E se alguém quiser também fazer um fundinho no teclado aí, é sempre bem-vindo. Cara, o nosso coração é tão mau que estar na igreja fazendo coisas pode se tornar um ídolo quando o nosso amor não está em Deus. Uma salva de palmas para esse grande homem.
Parabéns, muito obrigado. Tá solteiro e vai continuar um tempo, né, galera? É start. Ei. Galera, o ativismo religioso é muito sério. É muito sério. Isso pode virar algo terrível porque a gente também pode acabar tendo uma ideia errada de Deus. Igual a gente já falou aqui muitas vezes. De achar que é um Deus distante, que é um Deus longe, ou que Cristo não é Deus. Isso é perigoso no ativismo religioso. E por último, digamos assim, porque tem tantas possibilidades de ídolos, é o nosso coração orgulhoso. Talvez esse não seja o melhor exemplo de um ídolo, porque ele é o maior fabricante de ídolos. É o nosso coração que fabrica os ídolos. É o nosso coração que olha para algo e fala: eu quero amar mais isso do que a Deus. E daí a gente começa a se perder. É aquele coração que muitas vezes você já teve na sua vida antes de se converter, mas que vira e mexe, vem à tona. Aquele coração que diz não para Deus. Aquele coração que nega Deus. Aquele coração que fala: Deus, eu não preciso de você. Deus, eu sou autossuficiente. Deus, as minhas decisões são mais sábias do que as suas. Deus, eu entendo mais de alegria do que o Senhor. Esse é o nosso coração orgulhoso. Pode deixar nesse slide por enquanto. E daí talvez você olhe para isso e você fica assustado. Porque eu também ficaria. Porque, vamos ser sinceros, galera. Aqui é sinceridade. Olha para essa lista. Aqui talvez estão as coisas que geralmente a gente mais ama. A gente ama pessoas. A gente ama fazer coisas prazerosas no mundo. A gente ama quando a gente tem recursos para comprar o que a gente deseja. Ou quando a gente não está preocupado com dinheiro. A gente ama trabalhar na igreja, servir, ajudar pessoas, estar aqui muito tempo. E a gente de alguma forma a gente sempre ouve o nosso coração para fazer muitas coisas. E agora? O que a gente faz para sair dessa? O que a gente faz para impedir que essas coisas se tornem ídolos no nosso coração? Você concorda comigo que é fácil isso se tornar um ídolo? Se você concorda, levanta a mão, que é fácil se tornar um ídolo. A maioria concorda e eu realmente concordo, porque eu já vivi isso. Por muito tempo as pessoas foram ídolos na minha vida. Foram ídolos. Eu fazia as coisas para agradar os outros e eu desonrava Deus. Eu pecava, na escola eu ficava, eu via pornografia, eu falava palavrão, eu não vinha na igreja. Eu buscava nas pessoas uma satisfação que eu só poderia encontrar em Deus. E a lista é longa, vai muito além disso. Como a gente pode seguir o conselho de João e nos guardar de tudo isso, igual ele disse? Pode passar para o próximo slide. Lê esse versículo. Mas sabe quando você lê com o seu coração mesmo? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Só tem um jeito de vencer o mundo. Só tem um jeito de estar no mundo, lidar com tantas coisas igual a gente acabou de falar, e isso não se tornar um ídolo do nosso coração. Sabe como? Quando nós nascemos de novo, aí tudo muda. Meu irmão, você e eu, nós precisamos nascer de novo. É o que João está falando. Como que a gente vence o mundo? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E nós nascemos de Deus, nós nascemos de novo quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, quando aqueles que nascem de novo, aqueles que nascem de Deus, eles são capazes de vencer o próprio coração, de vencer as tendências, as tentações, os convites que o pecado faz. Porque agora o nosso coração não é igual antes. Porque houve um tempo da nossa vida em que o nosso coração só levava a gente para o pecado, onde nós não sabíamos o que era arrependimento direito, onde a gente pecava e daí segue a vida. Parecia que não tinha um quebrantamento. Deus não vinha e humilhava o nosso coração para a gente se arrepender. E a gente pecava como se fosse nada.
Mas aí acontece algo e a gente nasce de novo. E o nosso coração muda. E agora os nossos desejos não são mais só para o pecado, porque a gente ainda tem a carne, mas os nossos maiores desejos começam a ser amar a Deus. Oxe, se aproximar de Deus. Agora eu quero ler um livro. E eu sempre só fiz as coisas obrigado, tarefa da escola. Agora eu quero ler. Eu quero decorar versículos. Eu quero ouvir uma música que antes eu só ouvia bobeira e funk, umas coisas insanas. Agora eu quero ouvir músicas que vão falar do quão lindo Deus é, do quão santo Deus é. E daí a sua relação com o pecado começa a mudar. E foi isso que aconteceu comigo. E eu sei que com muitos aqui isso já aconteceu. Mas eu preciso ser sincero, gente. Eu não sei em quantos nós estamos aqui, mas é muito provável que ainda existam adolescentes que não nasceram de novo. Adolescentes que ainda não tiveram um encontro com Deus, a ponto de viver um pouco disso que eu estou falando, de entender o que eu estou falando. E daí você vai buscar ídolos, porque você não tem fé de que Deus pode te satisfazer. É por isso que a gente busca ídolos. A gente não crê de fato que a gente pode encontrar alegria, satisfação em Deus. E é por isso que todo pecado é muito mais pesado do que a gente normalmente consegue enxergar. Porque às vezes a gente peca e talvez na nossa mente carnal a gente diminui e fala, não é tudo isso. Mas é. Porque todas as vezes que nós estamos pecando, a gente está declarando, Deus, o Senhor não é suficiente para mim. Isso é pecar. Então eu vou num exemplo muito prático, já chegar direto. Talvez você está no seu colégio, você tem algum amigo que está te instigando, está te motivando para você ir lá e ficar com uma menina. Ou você tem alguma amiga emocionada que está falando, vai lá, fica com o piazão. E daí você está nesse dilema, porque você aprende aqui na igreja que você tem que viver em santidade, preservar seu coração. Mas ao mesmo tempo, todos seus amigos fazem, é normal, não é um crime. Às vezes até os professores brincam com isso. E daí você tem um lugar onde você está em um dilema. Só que às vezes a gente não enxerga o dilema. E muitas vezes é por isso que a gente peca. Presta atenção aqui. Quando você estiver nessa posição, vão ter um dilema acontecendo que é o seguinte. De um lado, você pode falar, eu vou me guardar e preservar o meu coração e seguir a Cristo, porque isso vale mais do que alguns minutos de prazer. Ou do outro lado, você vai olhar para Deus com o seu coração orgulhoso e você vai falar assim, Deus, o Senhor não é capaz de me satisfazer. O Senhor é pouco para o meu coração desejoso. O Senhor não é capaz de satisfazer. Mas esses minutos de prazer que eu fico com essa menina, com esse menino, esses minutos na pornografia, esses minutos onde eu estou mentindo, fofocando e fazendo um monte de coisa errada, isso é melhor do que o Senhor. Você entende? Como nenhum pecado é pequeno demais, porque em todo pecado existe essa declaração do nosso coração, rejeitando a Deus. Meus irmãos, se a gente quer nascer de novo, igual a gente está falando aqui, a gente vai precisar se render a Cristo. A gente vai precisar colocar os nossos joelhos no chão e clamar para que Cristo mude o nosso coração. E eu não estou falando que tem que botar os joelhos no chão e tem que falar essas palavras, não é esse legalismo. O que eu estou dizendo é que o seu coração precisa se dobrar diante de Cristo. E talvez o primeiro passo para isso é entender que o pecado está te chamando para mais longe de Deus. E se você tem permitido altares para ídolos estranhos no seu coração, essas coisas que eu estou falando logo vão parecer loucura. E eu não quero, meus irmãos, que vocês sejam mais um daqueles que ficou na igreja, que serviu, que fez, mas que hoje está no mundo e hoje nem lembra mais, e hoje não é mais tocado pelo Espírito Santo. Cara, isso é terrível. E quando a gente se rende a Cristo, porque talvez você que realmente nasceu de novo, talvez agora você comece a sentir uma insegurança e pensar, meu Deus, mas eu peco, então quer dizer que eu não nasci de novo, eu estou indo para o inferno. Mas eu quero te dizer que ao mesmo tempo que existe uma palavra de confronto aqui, existe um convite de amor. Porque nós vamos pecar, não tem jeito, a nossa carne é falha, a gente é imaturo.
Mas o próprio João aqui fala que é impossível a gente estar com Jesus e continuar praticando o pecado. É diferente de só pecar e vem o peso do arrependimento, a gente vai para Deus, se arrepende e decide melhorar. Essa é uma prática cristã. Mas quando a gente vive praticando o pecado, a gente fica um tempão pecando sem se arrepender. O arrependimento não bate, a sensibilidade, o temor foi embora. Aí é óbvio que você precisa examinar o seu coração mais uma vez. E realmente entender se o Espírito Santo de Deus mora em você, ou se você precisa se render para esse Deus. Se você já nasceu de novo, você deseja conhecer e se aproximar mais de Deus. Meu irmão, existem momentos da nossa vida que a gente luta com uma inconstância terrível. Parece que a gente tenta ler a Bíblia e fala, não, agora eu vou mudar. Começo de ano é o timing para isso, mano. Agora eu vou ler a Bíblia inteira em 2 meses e vou fazer um monte de coisa. E parece que as coisas desandam às vezes. Isso acontece. Não quero trazer uma palavra de medo aqui, falar, se você vive isso, meu Deus, tem que ser excomungado da igreja. Tem que vir uns 15 exorcistas em você e... A gente falha, gente. A gente falha. Mas nós cremos, igual João fala, que existe um advogado nos céus, pelo qual nós podemos ter perdão dos nossos pecados, amém? Isso é incrível, mano. A gente pecou contra Deus, a gente negou o Senhor, e Ele, o próprio Deus, se fez carne, viveu uma vida perfeita, foi acusado, perseguido e maltratado. Ele morre numa cruz terrível, a pior tortura, a pior morte, a mais ridícula para aquele tempo. Quem morria crucificado, pendurado assim, era visto como alguém amaldiçoado. E o homem mais puro, mais santo, mais digno, morre na cruz. Para que nós, os ofensores, não os ofendidos, os ofensores, os que xingaram, os que pecaram, os que ofenderam a Deus, a gente possa encontrar perdão, vindo do ofendido, vindo do maltratado, vindo daquele que nós, com o nosso pecado, um dia falamos, nós não te queremos, nós preferimos os ídolos. E esse Deus se faz carne e morre numa cruz e faz um convite para a gente viver com Ele. E os nossos pecados se vão, a condenação se vai, porque agora justificados, a gente tem uma vida com Deus. E daí, não tem mais como viver igual, meus irmãos. É disso que eu estou falando. Depois que Cristo nos conquista, depois que nós nos rendemos ao Senhor, não tem mais como olhar o pecado da mesma forma que a gente olhava antigamente, porque o nosso coração mudou. O nosso coração mudou, mano. E eu fico incrédulo às vezes de pensar como Deus me transformou. E eu sei que você também às vezes fica chocado, olhando para talvez alguma forma de agir que você tinha, as coisas que você falava. E Deus está transformando a gente, amém? Deus está transformando a gente para a gente ser mais parecido com quem? Com Jesus. Para a gente ter a mente de Cristo. E é por isso que a gente evangeliza, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente serve, é por isso que a gente ama as pessoas. Porque agora é nascido de novo. A gente está vivendo com um Cristo que perdoa os nossos pecados, mas que também transforma o nosso coração e a nossa atitude. Ou a gente se rende a Cristo, ou nós terminaremos como Demas. Você lembra na Bíblia quem é Demas? Pode passar para o próximo slide. Paulo falando na sua carta para Timóteo, segunda carta. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Em Filemão, se eu não me engano, Paulo, um tempo antes de escrever essa carta, ele fala que Demas era um cooperador do ministério dele. Demas era um missionário que andava junto com Paulo. Demas era alguém que ajudava Paulo nas missões, nas viagens. E talvez na última carta que Paulo escreveu a Timóteo, talvez numa das últimas palavras que ele escreve na Escritura, ele fala sobre esse cooperador que, amando o presente século, abandonou a Paulo. Meus irmãos, eu não quero ser como Demas. E eu não quero que vocês sejam como Demas. Eu não quero isso para a nossa geração. A gente não tem tempo para ser como Demas. O mundo está aí, as pessoas estão indo para o inferno.
O mundo está ficando cada vez mais podre. Nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. E não abandonar como Demas. Porque Demas, ele não abandonou somente um companheiro de viagem. Você entende isso? Demas, ele abandonou uma vida. Uma vida. Ele olhou para uma vida com Deus e falou: eu não quero essa vida, eu vou viver dessa forma. Demas, ele abandonou, se ele não se arrependeu depois, porque a Bíblia não fala, ele abandonou uma eternidade com Deus. Uma eternidade. Um convite eterno. Demas, ele não abandonou só Paulo, ele abandonou a Cristo. E esse é o mal dos ídolos. Lembra que a gente falou que todo pecado é cometido em nome do amor? Que o amor, na verdade, é a base para o pecado, porque o pecado é amar outras coisas além de Deus, e os ídolos são aquilo que a gente ama além de Deus. Ele amou o presente século, ele amou os prazeres do mundo, ele amou as pessoas, ele amou o dinheiro. Tudo que a gente falou e mais um pouco, amando o presente século, ele nos abandonou. E acho que na idade de vocês, a gente sempre fala muito sobre a vida que a gente quer ter. Eu também falo um pouco disso. Eu também penso, eu reflito, qual vida eu quero ter? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas olhando para Demas, eu queria falar sobre a vida que ele não teve, que a gente não sabe se ele voltou ou não. E eu também quero falar sobre a vida que nós não vamos ter se a gente abandonar Deus, se a gente agir como Demas. Se a gente não se guardar dos ídolos, se a gente abandonar o Senhor e essa vida que Ele nos chama a viver, a gente não vai viver uma vida de satisfação. A gente já falou sobre isso hoje. Os ídolos são muito mentirosos, gente. Porque eles prometem muitas coisas, mas eles não cumprem. E daí a gente acha que se a gente sair dos princípios bíblicos, a gente começa a ficar com as pessoas, a beijar, a se afundar na pornografia, a viver sem compromisso com as coisas do reino de Deus. A gente acha que a gente vai ser feliz e que a gente vai ter satisfação. Porque, os meus amigos agora estão felizes comigo. Agora eu me sinto mais confiante. Não, porque agora eu tenho uma válvula de escape. O meu pecado ali, o meu pecadinho de estimação, eu posso, no fim do dia, ficar tranquilo. Ou eu posso usar mentira para algo a meu favor, eu posso fofocar dos outros, e como é bom fofocar dos outros, porque é sempre dos outros, é sempre xingando eles. E daí eu me sinto superior, porque eu fofoco. Você entende que o nosso coração, mesmo longe de Deus, ele não deixa de buscar a felicidade e satisfação. Ele continua querendo alegria, mas é na fonte errada. E daí Deus, se você nunca leu Jeremias 2, o capítulo 2 de Jeremias, chega na sua casa hoje, meu irmão e minha irmã, abre e você vai ver Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, desabafando. Como se Deus estivesse abrindo o coração dele em relação à idolatria do povo de Israel. Em um dos versículos ele pergunta para Israel: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, poços, cisternas rachadas, que não retêm as águas. O que Deus está falando é: o meu povo abandonou aquele que é a fonte de alegria, a fonte de satisfação, a fonte de prazer, de plenitude, e cavaram poços, cisternas para pegar água, mas essas cisternas estão quebradas, a água não fica, e daí a sede continua. Lembra quando Jesus fala para a mulher do poço que a água que Ele dá é uma água que quando a gente toma a gente não sente mais sede? É dessa satisfação que eu estou te falando, meu amigo. Talvez aqui na terra a gente ainda sinta uma sede pelas coisas do mundo, mas vai chegar um tempo que os nascidos de Deus vão ver a volta de Cristo, que os nascidos de Deus vão ter um encontro com Jesus, e daí essa sede vai passar. Mas se a gente continua abandonando a fonte de águas vivas e cavando poços do nosso jeito, falando: não, aqui vai ter água, aqui é a minha água, aqui é do meu jeito, a gente nunca vai ser satisfeito. E mais cedo ou mais tarde a gente pode se tornar aqueles que odeiam Deus, aqueles que falam igual a gente já falou aqui:
que Deus não é capaz de satisfazer, mas Deus é uma fonte de alegria eterna. E Demas e qualquer um que abandonar a vida com Deus, rejeitar o evangelho, essa pessoa nunca vai ter uma vida desfrutando das promessas de Deus. Que é o que eu falei também, que os ídolos eles são muito mentirosos. Eles prometem, mas não cumprem. Ou se cumprem por tão pouco tempo. E João ele faz tantas promessas. Uma das promessas é que nós temos um advogado nos céus. Quando a gente peca, nós temos alguém nos céus, onde quando nós pedimos perdão e confiamos em Cristo, nós podemos ser perdoados. Mas uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não nasceu de novo, ela não vai ser perdoada, porque ela não vai sentir arrependimento a ponto de pedir perdão. Entende a lógica? Essa pessoa não vai mais querer Deus, e ela vai chegar num ponto de ela peca, ela nem liga mais. O menino do meu GA começou faz 2 meses na igreja, e é incrível porque ele chegou na igreja e ele falava, cara, a vírgula das frases dele era palavrão, mano. Pra tudo ele falava palavrão, qualquer coisa. E sabe quando a pessoa é meio recém-convertida e ela fala, ela não percebe o que falou, tipo, a vida continua igual. E foi lindo ver a evolução dele, e hoje com 2 meses de igreja, ele não fala mais palavrão, cara. Isso é incrível, isso parece algo simples, mas isso me alegra o coração. E eu tenho certeza que se ele falar, na hora, vai vir o Deus que habita dentro desse homem, desse cara que hoje eu admiro, Ricardo inclusive. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai vir sobre o coração dele e falar, calma aí, que falar palavrão não vai satisfazer, mas falar as palavras que vêm da boca do Senhor vai. Ah, cara, eu quero ser assim, totalmente quebrantado pelo Espírito Santo. Alguém que ama Deus acima de tudo. E é isso, esse é o objetivo da nossa vida. Você está disposto a abandonar Cristo? Esse Cristo glorificado, esse Cristo incrível, satisfatório, será que vale a pena? Não vale. Pode passar para o último slide. Talvez essa frase resume tudo o que a gente está falando. E eu já estou indo para o final. Depois a gente vai ter um tempo de intercessão e depois os GAs. Mas eu queria também que você lesse essa frase, cara. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem uma história que sempre me marca muito. Havia um pai e um filho, e eles eram muito ricos, tinham muitos recursos, e eles amavam quadros, pinturas famosas. Eles tinham de todos os quadros luxuosos, valiosos que você pode imaginar, do Michelangelo, do Da Vinci, tudo. E eles amavam colecionar, falar sobre as artes. Mas esse filho foi crescendo, e mesmo com essa paixão, o pai e o filho tinham um ótimo relacionamento. O filho ele é convocado para ir para uma guerra, lá no Vietnã. Então o pai fica preocupado, mas o filho foi convocado, não tem o que fazer, ele vai para a guerra. E lá na guerra ele fala para os amigos dele sobre a paixão que ele tinha pelos quadros, sobre o relacionamento incrível que ele tinha com o pai. Mas no meio da guerra, as coisas começam a ficar complicadas nas trincheiras. E alguns amigos desse filho começam a cair, serem abatidos. E o filho, ele salta por cima dos cadáveres daqueles que estão caídos tentando se salvar. E ele vai para a linha de frente, começa a atirar e ele é baleado. Mas por causa desse sacrifício, ele consegue salvar muitos soldados que estavam ao lado dele. E um dos soldados que esse filho salvou a vida, ele ficou tão feliz que, querendo honrar o legado que ele deixou, ele decide pintar um quadro. Porque ele só ouvia toda hora o filho falando que amava quadro e essas coisas incríveis. Ele fala, eu vou pintar um quadro, um retrato do filho e vou lá entregar para o pai. Uma forma de honrar. E ele chega, bate na porta da casa do pai. Quando a porta abre, ele já vê todos aqueles quadros incríveis. O pai abatido, já sabendo da notícia. E esse homem dá o retrato. Explica, olha, eu fui salvo pela vida do seu filho. Se não fosse seu filho, eu ia ter morrido facilmente. E eu não sou um bom pintor, eu reconheço, mas tá aqui um quadro que eu pintei com o rosto do seu filho para honrar o que ele fez por mim. E o pai, em lágrimas, aceita o quadro. Ele pega o melhor lugar na parede e coloca aquele quadro meio mal pintado, borrado, perto daquelas obras incríveis, detalhistas. Ele coloca em destaque esse quadro. Mas depois de um tempo o pai morre também. E a casa dele precisa ser leiloada.
os bens dele, tudo que ele tem, inclusive a coleção valiosa de quadros. E daí vem gente do mundo inteiro querendo aproveitar o leilão e comprar essas obras valiosíssimas. E no leilão, o leiloeiro ele começa a anunciar e fala assim: olha, a gente vai começar o leilão então. O primeiro quadro que eu anuncio, o nome do quadro é O Filho. Tá aqui. Quem dá o primeiro lance? Aí o pessoal começou a se olhar. Imagina todos os experts, os caras que manjavam de quadro, conseguiu até reconhecer qual que é falso, qual que é original. Tô olhando, que quadro é esse? Ô leiloeiro, você pode começar de verdade o negócio? Não faz sentido isso aí, não é valioso, a gente não veio ver isso. Aí uma outra voz fala: mas quem que pintou essa porcaria? Tá borrado, tá mal feito, as cores, a sombra tá errada. Por que a gente quer comprar isso? E a galera começa a indignar e o leiloeiro fala: eu preciso de um lance. Quem dá o primeiro lance? Quem fala? Quem quer o quadro? E a galera, vamos começar logo, tem quadro mais importante pra ver. Até que do nada, uma voz meio enfraquecida, uma mão levantada fala: eu dou $10. Daí todo mundo olha meio pra trás. Era o jardineiro da casa, o jardineiro dessa família. E daí o leiloeiro fala: pô, mas $10? Sei lá, tem milhões aqui em jogo, mas tá bom, alguém dá outro lance e ninguém. E daí ele dá 1, 2, 3, vendido. A galera fica até aliviada, né? Agora finalmente vai começar o leilão. Finalmente a gente vai poder ver as obras incríveis. Mas aí o leiloeiro enrola os papéis, dobra as pastas e fala: o leilão está encerrado. Aí o pessoal fica: ué, mas agora que ia começar, agora que passou esse desenho de criança, e agora a gente vai para as obras. Daí o leiloeiro puxa um testamento. E no testamento tem uma cláusula desse homem, desse pai que faleceu. E a cláusula é: só vai ser anunciado um quadro. O quadro do meu filho amado. E aquele que comprar esse quadro leva tudo. Todos os meus quadros. Leva tudo. Porque quem leva o filho leva tudo. Quem leva o filho leva todas as riquezas, todas as alegrias, todos os prazeres, todas as glórias. Quem leva o filho leva tudo. Quem tem o filho tem a vida eterna, de alegria, de satisfação. E quantas vezes os ídolos do nosso coração não são como esses quadros luxuosos, valiosos, que fazem a gente olhar para a face do filho com desdém, com desprezo, porque ele não é tão bonito assim, ele não chama tanta atenção, ele não tem uma aparência tão atraente como os outros. Mas é porque o nosso olhar é carnal, como o dos fariseus da época, que olhavam Jesus como um qualquer. Mas quem leva o filho leva tudo. Se nós tivermos o filho, ele vai guardar a gente nas mãos fortes dele, e a gente não vai se perder. Nada vai ser capaz de nos separar do amor dele, gente, porque as mãos de Cristo são poderosas. As mãos do pastor nos guardam dos males, das tentações. Igual guardou Pedro, quando Jesus fala: o diabo quer peneirar a sua alma, mas eu intercedi por você, para quando você se converta, você vá lá e confirme seus irmãos. Quem tem o filho, se nós tivermos o filho, se nós tivermos o filho, ele será o advogado que nos inocentará no dia do juízo, porque a nossa fé está nele, não está nas nossas obras, mas no que ele fez. Amém? Se nós tivermos o filho, nós viveremos em uma dança eterna com a Trindade. Toda alegria, todo amor, a gente vai estar nessa dança para sempre. E o pecado, as lágrimas, as dores não vão mais afetar a gente, uma vez glorificados e prontos para amar a Deus por toda uma eternidade. Se nós tivermos o filho, nós seremos satisfeitos para sempre. Para sempre. Esse filho que é o próprio Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou, que subiu aos céus e há de voltar para resgatar a sua igreja. Nós vamos ser resgatados por ele. E se nós tivermos o filho, os ídolos perdem o valor. Já era. Esses ídolos que a gente admirava, igual os homens admiravam os quadros valiosos, eles não são mais nada. Porque se eu escolher os ídolos, nada eu terei. Mas com o filho eu levo tudo. Você pode se colocar de pé agora. Eu queria fazer um tempo de intercessão. A banda
já pode ir subindo aos poucos. Pode subir daqui a pouco, na verdade, banda, daqui uns 3, 4 minutos. E agora é um momento onde talvez o seu coração vai ser confrontado de alguma forma. Talvez Deus, Ele quer sondar o seu coração para que você veja os ídolos que estavam escondidos e você possa realmente falar: Deus, eu não quero mais isso. Eu quero te amar acima de tudo. Eu quero filho. Eu quero filho. Então, por favor, eu sei que talvez você tenha os seus amigos, talvez você se sinta desfocado às vezes, mas agora é um momento de clamar para que o Espírito Santo te ajude a enxergar o seu próprio coração. Para que você veja os ídolos e para que, em nome de Jesus, ídolos sejam quebrados nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Amém. Feche o seu olho e se concentre no que eu vou falar. Enquanto eu estava sentada ali, eu escutei Deus me falar assim: tem algo que precisa acontecer hoje. Tem algo para acontecer aqui hoje. E essa palavra que veio no coração do Júlio também veio de encontro ao meu coração quando eu comecei a ler Jeremias. Mas eu fui continuando a leitura e eu cheguei em Ageu. Um livro que talvez poucas pessoas dão importância ou leem de verdade. E Ageu, ele foi um profeta no tempo em que Neemias estava reconstruindo os muros. Você escutou sobre isso hoje? Sobre reconstrução de um lugar. E Neemias, ele reconstruiu aqueles muros e Esdras estava lá reconstruindo o templo. E o povo precisava reconstruir essas duas coisas, só que tinha um problema. Sabe qual era? Eles estavam desmotivados. A vida desmotivava eles. E aí sabe o que acontece? Eles param. Eles simplesmente param. Talvez você esteja parado. Talvez você está aqui, mas a tua vida com Deus totalmente parada. E aí Ageu, ele vem com uma palavra para esse povo. Mas essa palavra é para esse povo de agora. É para você, é para mim. Escuta o que eu vou ler em Ageu 1:4. Diz assim: feche o seu olho agora. Deus quer fazer algo aqui, mas você precisa estar totalmente aberto. Fala assim em Ageu 1:4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. E ele vai falar várias coisas, mas a minha pergunta é: o que tem sido a sua prioridade? Será que é a construção de casas luxuosas, de ídolos no seu coração, ou a reconstrução de um altar a Deus? Existe uma diferença tão grande nisso. E eu quero orar, mas eu quero orar por você que já sabe que tem um ídolo no seu coração. Tem algo que você está olhando e falando: isso é melhor do que você, Deus. Se você sabe que existe algo que está no seu coração, vem aqui na frente, ajoelha. E a gente vai orar, mas com intensidade, gente. É orar com arrependimento, é orar com verdade, é orar porque você sabe que tem algo sendo maior que Deus. E deixa eu falar, é essa fase que o diabo gosta de tragar você. Porque tudo consegue ser maior que Deus se você não olhar para Ele. É agora, é na adolescência. Tudo é maior que Deus se por algum motivo você tirar os olhos dele. Então, eu quero orar por você. Se você sente que tem algo no seu coração, vem aqui na frente. E ajoelha nesse lugar. Ajoelha nesse lugar de... E não tenha vergonha. Não tenha vergonha, isso não é sobre pessoas. Você acabou de escutar sobre isso. Não tenha vergonha porque não é pela aprovação dos outros. Se você não está vindo aqui por uma pessoa, isso já mostra que existe um ídolo no seu coração. E ajoelha nesse lugar. Eu quero orar pela vida de vocês, mas não é uma simples oração. Não é uma oração para você ajoelhar aqui, chegar na tua casa e continuar com a idolatria que você está cometendo. Acaso é tempo de você viver em casas luxuosas enquanto o templo do Senhor está destruído? Acaso é tempo de você estar com o coração em idolatria enquanto a tua vida com Deus está destruída? Onde estão
os tijolos do seu muro na sua vida com Deus? Será que você está construindo o seu altar da pornografia no teu quarto? Da masturbação? Será que você está construindo o altar de falar mal, do orgulho, da vaidade? Será que você está construindo o altar da rebeldia? Esse foi um dos altares que eu lutei na minha adolescência. Será que é o altar da rebeldia dentro da sua casa, com a sua família? Será que é o altar da rebeldia no teu coração? Uma pessoa fala uma coisa, no seu coração você já está irado. É o altar da amargura, da ira. É o altar da indiferença. Nada te abala aqui. Deus não consegue chegar no seu coração porque isso não te abala. Você vem aqui, mas uma palavra boa, mas isso não me abala. Qual é o altar que você está construindo? Tem um altar sendo construído. A minha pergunta é um altar para o ídolo ou é um altar para o Deus verdadeiro? E você sabe a resposta. Eu vou orar nesse momento. Ninguém pode fazer esse momento por você. Só você. Só você mesmo pode pedir perdão por aquilo que você tem construído. É você que tem construído. Então eu vou orar nesse momento. Comece a sentir a presença do Espírito Santo aqui. A doce presença do Espírito Santo. Para de pensar em qualquer outra coisa agora. E por 1 segundo, 10 segundos que seja, pensa na presença do Espírito Santo. E isso vai começar a chegar no seu coração. Porque a presença do Espírito Santo começa a tocar. E Ele começa a passear aqui. E a presença dEle é doce. Talvez você vai pedir perdão nesse momento por um ídolo, por um altar assim, tenebroso. E sabe como Deus está chegando agora? Doce, sensível. Ele toca em amor, Ele cura. Vamos orar. Senhor Jesus, Tua presença é doce e nós queremos ela. Senhor Deus, como geração, todos nós como geração te pedimos perdão pelo altar que nós temos construído, pelas idolatrias do nosso coração, Senhor. Pela idolatria às pessoas, pela aprovação, pela idolatria, Senhor, ao dinheiro, ao poder, ao orgulho, ao status. Senhor, nós te pedimos perdão pela idolatria, Senhor. Nós não queremos idolatrar os ídolos, nós não queremos construir casas luxuosas, mas nós queremos reconstruir o altar com o Senhor. Como geração, Senhor, nos perdoa por muitas vezes achar que Satanás sabe mais do que o Senhor, achar que nós sabemos mais. Senhor, perdoa o orgulho de acharmos que a gente sabe fazer melhor do que o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos aqui. Rasga o nosso coração em quebrantamento. E aí no seu lugar fala o teu ídolo, confessa, fala em voz alta. O mundo espiritual está escutando você falar. Da mesma forma que o céu escuta, o inferno escuta. Talvez você está aí no seu lugar, Deus está falando com você também. Você sabe o seu ídolo. Senhor, nos perdoa, Deus, nos perdoa, Pai, porque nós queremos engrandecer o Senhor. É assim, Deus, que o Senhor começa um avivamento. É através do arrependimento. E nós te pedimos perdão, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada adolescente aqui que tem sido assolado pela presença de Satanás. Seja dentro do quarto, seja na escola, Deus. Adolescentes que às vezes vivem em uma rebeldia, em uma raiva, amargura. Deus, em nome de Jesus, tem adolescentes aqui que estão passando por um período, Deus, onde o espírito de morte tem assolado eles. Em nome de Jesus, vai embora agora. Nós mandamos embora, bata em retirada todo espírito maligno que tenta assolar uma geração. E nós oramos, Deus, com autoridade, dizendo: Senhor, nós não seremos como Demas, mas seremos como Timóteo. Eles podem, você não. Eles podem. Pensa no seu nome aí, Deus está falando com você. Eles podem, Eduarda, você não. Eles podem, Maria, você não. Eles podem, João, você não. Você não pode, porque você não é como Demas. Senhor Deus, qual é o nosso
nosso altar. Limpa o nosso coração, Senhor. Nós te pedimos perdão. Nós entregamos tudo a Ti. E se tem alguma área da sua vida, algum altar, entrega hoje. Porque quem vai te ajudar a quebrar esse altar é o Espírito Santo. E lembre-se, você teve a oportunidade de quebrar esse altar hoje. Se você não quebrou, você teve a oportunidade. Você escolheu continuar com o altar no seu coração. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento. Deus, que não seja só um momento de oração e de adoração, mas sim uma entrega verdadeira. Nós entregamos, é Teu, Senhor, nós somos Teus. Essa geração é Sua, Deus. Nós somos Seus. E nós entregamos tudo a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.